vamos falar sobre a dor dos que ficam, né? Quando a gente comenta e trabalha com o suicídio, né, o foco fica muito na pessoa, né, que se matou, né? E muitas vezes a gente deixa de focar, de cuidar com maior empenho daqueles que ficam diante das suas dores. Mas a gente não tem como conversar sobre o suicídio sem falar o mais rápido possível de alguma coisa do suicídio, né? Principalmente porque nós estamos no Setembro Amarelo, né? Em que há essa grande preocupação da Organização Mundial de Saúde da prevenção do suicídio. No último sábado, no dia 10, foi o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. E o suicídio, né, a gente encontra dentro do site da Associação Brasileira de Psiquiatria uma definição ou um conceito muito interessante para a gente lembrar, né? O site nos diz que suicídio é um ato deliberado executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção seja a morte de forma consciente e intencional, e mesmo que ambivalente, né? E usando um meio que ele acredita ser letal. Então, né, hoje, né, tem uma grande preocupação na compreensão desse conceito, porque para se fazer realmente um diagnóstico ou não de um autoextermínio, né? E muitas vezes, né, se falava que era um ato praticado pela própria pessoa. Mas você tem um ato deliberado, porque alguém que pula diante de um automóvel, né, é o movimento do automóvel que o leva a morrer, mas o ato é deliberado por ele. Então nós temos que pensar nisso, né? A visão hoje em saúde, que ele é um fenômeno complexo e multideterminado. Então ele tem uma abordagem biológica, genética, psicológica, social, ambiental, inclusive espiritual, né? E ele tem como consequência, né? Ou melhor, ele é uma consequência final de um processo. E como processo, né? Lembrando que o processo que é algo que tem um início e ele se desenvolve e pode não se ampliar indefinidamente, não há como estabelecer causas e motivos definitivos para um determinado autoextermínio. E nós vamos ver que na questão da dor dos que ficam, uma pergunta constante é o porquê, né? E esse, né, fato da gente não conseguir ter essa visão definitiva, mesmo que o indivíduo tenha deixado mensagens, cartas, vídeos, né, áudios, sempre
fica essa questão e esse porquê aumenta a questão da dor. Não há como a gente se esquecer, né, porque nós estamos falando de prevenção, dos fatores de risco para o suicídio. Quais são os principais? E a Organização Mundial de Saúde, ela tem 3 focos importantes quando fala de fatores de risco. Primeira situação são as tentativas prévias de suicídio. Pessoas que já tentaram se matar têm maior propensão de repetir o ato do que pessoas que não tentaram. Lembrando que existe uma coisa que nós chamamos de comportamento suicida, que vai desde o ato de pensar em se matar, a questão do planejamento, da estruturação, até a tentativa e o ato letal do suicídio. Né? Então, pessoas que já tentaram, elas têm uma maior propensão de tentar novamente. O outro foco desses fatores de risco são os transtornos mentais. Então, principalmente porque a área da saúde mental é uma área que enfrenta um grande estigma e muitas vezes as pessoas, elas não se tratam, elas são mal diagnosticadas e com isso recebem uma terapêutica inadequada, né? Ou às vezes paralisam os seus tratamentos, interrompem o uso de medicamento, a psicoterapia, todo o trabalho de apoio terapêutico que recebe. E nesses casos, a situação é também de risco. Lembrando que, ao mesmo tempo, isso é importante, né? Porque uma das principais causas do suicídio são os transtornos mentais. E eles têm tratamento. Nós lembrávamos, no Dia Mundial de Prevenção, que a principal causa de autoextermínio é a depressão. Né? De cada 4 pessoas que tentam o autoextermínio, 3 delas estão em crise depressiva. E a depressão é tratável. Então, nós podemos evitar muitos autoextermínios se nós tivermos a atenção para nós mesmos, se estamos nos adoecendo, ou se estamos atentos aos nossos entes queridos que precisam de tratamento. E o terceiro fator de risco principal para a Organização Mundial de Saúde é o acesso, né, a meios letais. Acesso a armas, acesso a medicamentos, a venenos, a instrumentos que podem ser utilizados para o autoextermínio, acesso em locais onde o risco de morte é muito grande, sem cuidado, sem proteção, evitando qualquer tipo de situação mais complexa. Mas nós temos também inúmeros fatores de proteção. E eles precisam ser lembrados, né? Porque quem trabalha ou quem está atento à situação
precisa aproveitar esses fatores para auxiliar as pessoas que estão com pensamentos e planejamentos suicidas. A prevenção, ela deve ser principalmente realizada focando os recursos positivos que nós temos para envolver e proteger as pessoas. Então, primeiro fator, de proteção é uma autoestima elevada. Uma pessoa que se gosta, que reconhece o seu próprio valor, que está aprendendo o auto-amor cada vez mais, ela tem muito pouca chance de pensar em autoextermínio. Nós temos uma outra coisa fundamental, e que infelizmente é um grande desafio social hoje, que é um bom suporte familiar. Nós falamos há poucos dias sobre filhos em mundo de transição e comentávamos, a questão das dificuldades das famílias no momento atual. A imaturidade dos pais, a ocupação dos pais. Então, uma família, ela precisa criar uma estrutura de bom suporte para auxiliar uns e outros dentro do ambiente familiar, evitando essas condições. Laços sociais estabelecidos, ter amigos, participar da família, ter convivências com muitas pessoas e bons relacionamentos em bons ambientes, isso é algo que ajuda muito a criatura. A religiosidade, independente de que tipo de vínculo com religião que o indivíduo tenha, a religiosidade, ela tem dois campos importantes como fator de proteção. Primeiro, o apoio social da comunidade religiosa. Você participar da comunidade religiosa, isso te dá um reforço, você se sentir acolhido, abraçado, aceito no ambiente da sua comunidade religiosa, é muito importante como fator de proteção. E o outro fator é que a grande maioria das religiões, elas têm uma postura bem clara contra o suicídio. Então, ela condena a busca desse recurso. Então, as pessoas vinculadas à questão religiosa, elas têm esse elemento para fazer com que elas pensem, com que elas possam buscar, na verdade, recursos bem claros dentro da caminhada que elas estão vivendo, A ausência de doença mental, nós já falamos disso. Estar empregado, pessoas que estão trabalhando, elas procuram o autoextermínio muito menos do que as pessoas desempregadas. Ter crianças em casa é um fator de proteção. O ambiente, a presença da criança cria um outro ambiente emocional para essa casa, e isso protege as pessoas de buscar e pensar nesse contexto. O senso de responsabilidade com a família, pessoas que têm um vínculo e uma responsabilidade familiar, geralmente isso é um fator protetor. Uma gravidez desejada, e planejada, ela
é um fator protetor, ao contrário de uma gravidez não desejada que pode criar dificuldades, né? Capacidade de se adaptar positivamente às coisas, né? Aprender a lidar com as situações inesperadas e difíceis da vida. Uma outra questão muito importante, né, que é aprender a ter capacidade de resolução de problemas. Então, essas crianças que são criadas como bibelôs, que elas, os pais ou quem é os responsáveis fazem tudo por elas não aprendem a pegar uma condução, a fazer uma compra, a buscar resolver um problema, se tornam jovens muito inseguros, se sentem nessa situação bastante, né, diminuídos em relação aos outros que conseguem resolver os seus problemas. Relação terapêutica positiva, uma pessoa que está em tratamento e a relação profissional de saúde e paciente é uma relação positiva, isso é um fator protetor. E um grande fator protetor, e que é um problema no Brasil, mas também é um problema no mundo, né, na grande maioria dos lugares, é o acesso aos cuidados de saúde mental. Ou por problemas econômicos sociais, né, ou pelos tabus que são criados diante dessa situação, ou pela forma que se trabalha em saúde mental em determinados lugares. Pode parecer estranho, mas isso é uma verdade. Na minha experiência, eu, durante esses anos trabalhando no Hospital André Luiz, eu cheguei a receber pacientes de outros países que vieram se tratar no Hospital Espírita André Luiz, aqui em Belo Horizonte. Pude ouvir relatos sobre como ocorrem tratamentos na área da psiquiatria fora do Brasil e às vezes os relatos que a gente sabe que são de pessoas sérias nos colocando são assustadores dentro deste contexto. Mas vamos falar do nosso tema, que é a dor das pessoas. E eu gostaria, eu não decorei, uma fala, né, do José Saramago, um dos maiores escritores da língua portuguesa, que diz: porque a morte nunca responde. E não é porque não queira, é só porque não sabe o que há de dizer diante da maior dor humana. Então, nós estamos, quando falamos de qualquer tipo de morte, diante da maior dor humana. Né? E isso precisa ficar bastante claro para a gente. Né? Porque se eu estou diante de algo que é grandioso, né, e que causa um grande transtorno na vida da criatura, eu preciso, no mínimo, respeito diante dessa dor, acolhimento diante das nossas possibilidades de auxiliar diante dessa dor. O luto, né, na verdade, é uma resposta normal à ruptura de um vínculo, né, no qual havia um investimento afetivo entre a pessoa que se foi e o enlutado. Né? Algumas áreas da psicologia
ampliam a questão, né, de usar o termo luto para qualquer tipo de perda. É uma perda de emprego, uma perda de status, uma perda de um animal, uma perda de uma situação, de um objeto que você tinha um grande valor. Não entendemos que isso não seja possível de ser avaliado, entendido pelas pessoas. Não é isso. Mas nós vamos nos ocupar aqui em relação à questão do enlutado e com a pessoa que morreu. Né? Muito mais pelo foco da nossa conversa do que por querer criar algum tipo de questionamento nesse sentido. Né? A gente, quando fala de luto, nós estamos falando de algo que é normal. O luto, né, ele traz um profundo sentimento de tristeza, e essa tristeza, né, ela faz parte do processo para que a pessoa consiga entender, significar e sair da condição do luto para a continuidade da sua caminhada. Isso que parece óbvio não é necessariamente óbvio. E muitas vezes a gente vê as pessoas em luto, né, vivendo a perda de um parente, e ela é constrangida pelas pessoas que estão ao seu redor, que querem que ela tenha um tipo de manifestação diferente do que ela está vivendo. Não que a gente ache que as manifestações com muito choro, gritaria, cair no chão, que essas formas elas não devam receber um amparo e ajuda para que se transforme numa dor e numa tristeza em que a pessoa se desgaste emocionalmente menos. Mas muitos indivíduos, principalmente religiosos, quando perdem um parente, né, eles são constrangidos pela comunidade religiosa, que entende que se ele manifestar essa dor da tristeza, ele estaria negando a sua fé. E essa posição, essa postura que a gente vê muitas vezes, ela é cruel, né? E ao lado dessa crueldade, né, ela não tem lógica. Não é porque o indivíduo acredita na vida após morte que a dor da separação não exista. Né? E a dor da separação, ela não é necessariamente só motivada pela morte, pelo óbito, né? Às vezes a dor da separação é de um parente que vai para um continente longe, que você nem sabe se um dia você vai ter condição de saúde ou condição econômica de ir até lá. Então, nós precisamos entender isso e respeitar esse momento das criaturas. Eu já ouvi em velório, não, vamos deixar de chorar, e isso passa, isso é um momento, todo mundo vai morrer, né? Ou essas expressões que me passam um ar de grosseria, né? Todo mundo vai morrer. Mas cada morte
ela impacta alguém ou algumas pessoas de forma especial. E essa é, dor, esse impacto tem que ser respeitado. Ele tem que ser respeitado. Quando a gente fala em luto, né, que a gente que trabalha em saúde mental, o luto ele vai ser mais fácil, menos fácil, ele vai exigir uma forma de abordagem X ou Y de acordo com algumas dimensões que esse luto traz, né? O significado, a função de determinada pessoa, né? Da pessoa que foi perdida, que morreu, né? Às vezes, né, quem morreu é o pai, que era o sustentáculo financeiro da casa, né? A função, o vínculo, né, é o filho, né, que estava mais próximo dos pais dentro de casa há alguns anos nesse processo, né? O tipo de relacionamento e de vínculo que tenho enlutado com a pessoa que morreu, né? A idade da pessoa falecida, né? E o enlutado, né? É, há algo que naturalmente se espera que as pessoas que já viveram mais tempo estariam mais próximas do momento da morte do que as pessoas mais jovens, né? E a morte de uma criança, a morte de um recém-nascido, a morte de um jovem, ela tem um contexto social e familiar muito importante, né? O tipo de morte, e aí nós vamos entrando, né? Nós temos mortes que são acidentais, que são inesperadas, mortes por doenças, mortes por assassinato, morte por extermínio. Cada um desses lugares, eles têm um contexto na nossa sociedade, eles têm um contexto na nossa leitura, na nossa visão. Então, nesse sentido, nesse campo, né, há uma colocação que é importante, que quanto mais a morte for tabu em determinada cultura, né, o suicídio vai ser o maior tabu dentre os tabus da morte dentro dessa mesma cultura. Então, a gente coloca isso para a gente ver que a gente está com algo muito delicado para a gente cuidar. Todas as vezes que eu lembro de algo delicado, eu me lembro de um exemplo, num outro contexto, de Rubem Alves, quando ele fala da delicadeza dos sonhos das pessoas, que a gente tem que lidar com eles como se tivéssemos com uma bola de sabão. E a dor do enlutado é uma bola de sabão. É algo muito delicado que cobra de nós um cuidado maior, né? Um outro elemento dentro desse luto é se existe o corpo para os rituais fúnebres e se é possível fazê-los, né? Porque às vezes o indivíduo ele se mata numa condição que não se encontra o seu corpo, né? E não se pode fazer esses rituais. Nós vimos o quanto que a ausência desses rituais influenciaram negativamente do ponto de vista emocional durante a pandemia, porque as pessoas morrendo da infecção do Covid-19, os, os velórios e os rituais
eles não podiam acontecer em determinados momentos ou aconteciam de forma muito fria, superficial, e isso impactou na vida das pessoas. Nós temos que lembrar ainda se há crises, né, vivenciais, normativas, desse indivíduo, coisas da vida dele, coisas dele com a relação da família, como foi a experiência vivida por ele com seus familiares e seus amigos. Tudo isso muda a percepção dessa morte, os sentimentos que vêm a partir dessa morte, e isso, por consequência, muda a forma e a abordagem que nós temos que ter com as pessoas. O luto por suicídio, há uma fala de um dos estudiosos que eu achei muito interessante, que ele fala que esse luto é invisibilizado e negligenciado. Ele se torna invisível para as pessoas e ele é bastante negligenciado. Há um trabalho que foi feito em 2010 pela a Universidade Johns Hopkins e o Instituto, o Karolinska Institute, e que foi citado no artigo que a gente leu do Pittman de 2016, em que eles levantam, né, que há pouco ou nenhum cuidado com as pessoas que são sobreviventes, né, que estão vivendo um luto por suicídio. Então, se isso acontece nos Estados Unidos, né, numa nação de primeiro mundo, com recursos para tantos trabalhos, onde inclusive o trabalho voluntariado é algo que é estimulado de uma forma muito intensa, imagina num país como o nosso, né? Com tantos entraves socioeconômicos, com tantos entraves das visões, dos preconceitos que nós carregamos, com poucos recursos para se trabalhar em saúde mental. Então, isso é ainda muito maior, né? Então, nós temos que, na verdade, lembrar e pensar que há uma grande necessidade de se criar trabalhos, né, ações para auxiliar esses enlutados. Num documento de 2014 da Associação Brasileira de Psiquiatria, eu encontrei um dado, né, de que 6 pessoas seriam impactadas com a morte de um parente ou um amigo que suicidou. Esse é um trabalho estatístico, né? E há numa estatística de 2012 sobre suicídio, que morreriam por dia no Brasil aproximadamente 30 pessoas por suicídio. 30 pessoas. Então, se a gente a gente foca nessas 30 pessoas que morreram.
E nós precisamos estender o nosso foco para os sobreviventes. E os sobreviventes é aqueles que tentaram e não morreram, eles precisam do nosso cuidado. E nós temos que lembrar que as estatísticas mostram que para cada pessoa que se mata, de 8 a 10 pessoas tentam. Então, se pensar nos que tentaram, se 30 por dia no Brasil conseguem, nós temos, no mínimo, nesse contexto, né, mas quase 300 pessoas que tentaram e que precisam de assistência nesse contexto. Mas há um trabalho de um outro estudioso da área, o Jung. O Jung, ele diz o seguinte, né, que esse impacto, ele tem um trabalho que é também de 2012, que esse impacto atingiria 14 pessoas. E uma instituição chamada National Action Alliance for Suicide Prevention, ele apresentou em 2015 uma estatística que esse impacto atingiria direta e indiretamente até 115 pessoas. Com isso, a gente vê quantas pessoas estão descobertas de ajuda, de cuidado, de amparo, dentro das políticas públicas de saúde mental e dentro do próprio trabalho voluntariado social no Brasil, envolvendo esses sobreviventes. Né? E a gente poderia perguntar para vocês, e a resposta provavelmente não vai chegar muito fácil, qual tipo de suporte os enlutados por suicídio têm acesso no Brasil. São muito poucas instituições. Alguns trabalhos nas universidades, alguns institutos que vão crescendo e trabalhando com suicidologia, como o Instituto Aléria lá em São Paulo. Nós temos um projeto social muito bonito que é o CVV, que auxilia muito nesse contexto, mas a gente não tem muita gente atuando e trabalhando, e quando a gente vê esses números, eles são extremamente assustadores. Né? Já pensando se esses dados pudessem ser associados àquelas 30 pessoas que morrem no Brasil por dia, né, seriam pelo menos, né, mais de 3.000 pessoas impactadas nesse contexto. O impacto emocional, ele pode ser avassalador. E isso, né, é muito claro. Ele causa inúmeros transtornos de ansiedade, de depressão, né, o transtorno pós-traumático. Nós temos aí vários níveis de gravidade nesse contexto, e mais do que isso, um grande impacto é acender o pavio das ideias suicidas dentro desse grupo que é impactado e chegando, inclusive, à tentativa e ao suicídio. Essa questão, ela é muito marcante. Né? Eu me lembro, há muitos anos atrás, uma colega
que era só ela e a mãe, e ela vivia com esse contexto, um processo de depressão, de muita pressão social, né? Ela era o esteio familiar, porque a mãe já era mais idosa, e ela suicida. Pouco tempo depois, a mãe também suicida, né? E realmente faltou de, de todos nós que conhecíamos a situação e do próprio Estado que não se ocupa verdadeiramente com isso, né? As pessoas que criam esses processos de trabalho, a maioria, isso começa de uma ideia, de um propósito individual que vai se organizando em determinadas instituições. A gente vê o quanto que isso é triste e perigoso, né? Esse termo que a gente usa de sobrevivente, que às vezes as pessoas, né, ele não tem um consenso, em alguns lugares fala sobrevivente, suicídio, né? É, os que sobreviveram após o suicídio, dependendo da linguagem, da situação, né? Mas a gente deve lembrar que o luto, no caso de suicídio, ele é muitas vezes silencioso, escondido e interdito. As pessoas ficam nesse contexto, né? E nessa situação elas vivem caladas, escondidas, né? O suicídio por um monte de preconceitos e questões de crenças também, ele é visto como algo, como um pecado muito grave, né? Como um crime que não deveria ter acontecido. E então as pessoas têm vergonha, elas não falam, né? Muitas vezes, né, há um segredo. Isso é escondido. E às vezes é escondido, inclusive, da família, né? Então, nós vemos que muitos familiares não sabem que alguém suicidou, né? Só sabe que ele morreu, isso é tido como um acidente. Muitas vezes, por problemas com as seguradoras, é, esse fato é totalmente escondido e burlado para que as pessoas possam receber pelo menos um seguro para sobreviver a partir daquele momento, né? Estou vendo aqui a Rosilda colocando que teve uma irmã que se matou, que todos eles vivem de luto até hoje, o filho dela não consegue estudar nem trabalhar, é depressivo e ele também corre o risco. É assim muitas dessas histórias. Obrigado por compartilhar conosco a sua experiência, Rosilda. Então, nós temos que ter clareza, né, nesse contexto. E o primeiro impacto que essas pessoas vivem é com a primeira questão que vem à cabeça, que é: por que ele se matou? Tá? E nesse contexto, né, essa pergunta ela traz como consequência muito marcante uma carga de culpa. As pessoas ao redor, mais próximas, mais ligadas,
passam a procurar nos seus gestos ou na omissão de gestos, nos seus sentimentos ou na falta da expressão desses sentimentos, culpa por aquilo que aconteceu. E o contexto, né, real é que mesmo quando o indivíduo ele traz determinada justificativa através de uma carta, de um vídeo, de um áudio que ele deixa, os familiares mais próximos, eles convivem, né, numa situação muito difícil, porque eles criam outros porquês a partir desse porquê, nos quais eles seriam responsáveis, ou nos quais eles se consideram, né, indivíduos que foram omissos e que poderiam impedir essa situação. É claro que se a gente tem a informação, a pessoa diz que quer e a gente ouviu aquilo, a gente tem que tomar uma atitude, né? Nós temos que fazer algo. E se nós não somos capazes de fazer esse algo, nós temos que entender claramente, nesse contexto, né, que nós precisamos buscar alguém que saiba fazer isso. Alguém que seja especializado, alguém que tenha preparo para essa questão, seja um profissional de saúde, um socorrista, um líder religioso, alguém que trabalha numa ONG que lida com essa situação para ajudar o indivíduo, né? O que acontece que não é só pela questão da crença religiosa. Nós temos socialmente uma leitura de que se o suicídio ele tem uma intenção, ele foi intencional, há, por consequência, numa leitura interna nossa, que esse ato não deveria ter acontecido. Que ele não poderia ocorrer dessa forma, nesse contexto, né? Então, essa é o primeiro impacto e é o lugar que a gente precisa acolher as pessoas. Acolher o choro, ouvir as pessoas, não tentar cortá-las, nem tentar suavizar a questão. Vamos ouvir a dor do outro. Vamos escutar. E se ele contar 2, 3, 4 vezes, deixe que ele extravase isso. Isso é importante naquele momento, né? Se ele te perguntar o que você acha, responda com cuidado, com respeito a ele, né? Não é momento da gente instigar a onça, não é momento disso. Não, você foi mesmo, você fez, você mandou ele se matar. O que isso vai adiantar? O que isso vai servir? O que isso vai aprimorar na caminhada da criatura? Uma situação interessante para se pensar é que esse tipo de morte ela é de domínio público, né? O suicídio ele impacta as pessoas e as pessoas começam a divulgar isso. E as pessoas que trabalham na mídia, né, das cidades, das capitais, de onde for, elas passam a querer procurar a causa, os motivos, as coisas,
E as pessoas começam a fazer comentários, e às vezes comentários extremamente infelizes. Então, esse tipo de enlutamento, né, ele, ele é acompanhado de uma invasão à privacidade da pessoa, né, da intimidade daquela criatura, daquela família. Então, é muito comum, né, as pessoas maledicentes começarem a tentar descobrir causas, né, a procurar chifre na cabeça de cavalo. Isso só aumenta a dor, o sofrimento das pessoas, o sentimento de humilhação, de culpa, de vergonha que essas criaturas carregam, né? Então a gente vê que existem muitos fatores que agravam essa fase, esse processo de enlutamento. Algumas nós já falamos aqui agora, que é o sentimento de culpa, o sentimento de vergonha, o sentimento de raiva. Raiva porque ele se matou, né? Eu me lembro de um paciente que eu atendi que a sua mãe se matou quando ele era muito novo, né? E ele carrega hoje já adulto, com mais de 50 anos, muita raiva porque ele achou que a mãe não o amava, né? Que ao se matar ela não lembrou dele e que ela deixou ele para trás, né? Às vezes a raiva é de alguém de dentro da família ou dentro da relação que tenha sido o pivô, né, numa informação de uma carta para esse tipo de conduta, né? Ou raiva de você mesmo, porque você ouviu e não fez o que podia fazer, ou às vezes acha que deveria ter feito mais do que poderia ter feito, né? Uma sensação que agrava é a angústia. Muitas pessoas, diante desse momento, elas vivem um instante, e esse instante pode se prolongar de uma falta de sentido existencial. Isso é muito comum nos pais, onde os filhos se matam, né? De repente sentir que a vida não tem mais sentido, né? Que não tem significado a continuidade da caminhada deles, né? Um outro fator extremamente agravante são os estigmas de todo esse contexto, de toda essa situação, uma falta de apoio e compreensão das pessoas, né? Todo esse posicionamento social que nós já falamos que complica, né? E diante da vergonha e da culpa, as pessoas tendem ao isolamento e esse isolamento agrava ainda mais essa situação. Nós não podemos esquecer ainda, né, os transtornos mentais que presentes podem desencadear crises e podem agravar a interpretação de todo esse processo, além das dificuldades familiares pré-existentes que levam a maiores conflitos e, diante da raiva, dos medos, da impotência de cada um, jogar a culpa no outro, né, dentro da casa, nesse processo. É muito comum, né, essa vivência, quando ela não consegue ser elaborada e amparada, provocar descrença, né? Perda de uma ligação religiosa, porque, né,
a forma como nós nos ligamos com o sagrado, com o divino, achando que as coisas têm que acontecer para a gente do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer, e isso não é o contexto, é a realidade maior. Nós, então, gostaríamos de falar do que fazer. E esse trabalho do que fazer, ele tem um nome hoje no campo da suicidologia. Para quem não sabe, hoje nós temos estudiosos em suicídio. Profissionais que se especializam para trabalharem com essas pessoas. Às vezes, eles não se especializam para trabalhar somente com esse tipo de pessoas. É um aprimoramento do trabalho terapêutico que eles realizam. Mas alguns passam a dedicar o seu tempo a esse trabalho tão importante. E esse trabalho, então, é chamado de pós-venção. A gente teria a prevenção e a pós-venção. O que nós temos que fazer, trabalhar após o ato do suicídio ter acontecido com as pessoas que sobreviveram. Então, a pós-venção é uma intervenção específica feita para familiares e amigos que tem o objetivo da resolução do processo de luto, evitando eventuais ideias e tendências suicidas posteriores. Então, nesse contexto e nessa busca, nós temos que lembrar que esse trabalho é muito importante. Muito importante porque o número de pessoas impactadas é muito grande. E a gente precisa preparar e especializar pessoas para trabalharem com isso. E, infelizmente, as formações nas escolas de saúde, ainda hoje, embora tenham melhorado, principalmente na área médica, elas se ocupam com a vida. Elas têm imensa dificuldade de lidar com a morte. Eu assisti a uma das minhas aulas de pós-graduação, falando sobre cuidados paliativos, e eu me lembro, nesse contexto, de uma fala da professora, que ela dizia, que muita gente, quando o indivíduo chega a uma fase terminal, muito profissional, é como se abandonasse o paciente. Ele cede a pessoa, mas ele não se ocupa em lidar com aquele indivíduo que vai morrer e que precisa ser trabalhado nesse contexto. Porque nós não aprendemos a lidar com a morte. E nós, ao não aprender a lidar com a morte, a gente, do ponto de vista de uma interpretação psicológica, a gente não sabe lidar com a vida. E a gente não sabe auxiliar as pessoas que estão diante da morte. Seja numa fase terminal, seja diante do luto, seja diante de pessoas que tentaram se matar, isso ainda é uma grande dificuldade para os profissionais da área de saúde. Então, quais são os objetivos da pós-venção? Reduzir os efeitos do estresse temporário, reduzir os transtornos dos estresses pós-traumáticos, reduzir o impacto das crises,
favorecer o trabalho do luto, evitando o luto complicado, que alguns chamam de luto patológico, e também prevenir o efeito do contágio. O que é o efeito do contágio? O efeito do contágio, né, é o efeito Werther. O que é o efeito Werther? Werther é uma personagem de Goethe em que ele, né, o autor, narra a forma detalhadamente, com detalhes da vestimenta, de tudo que aconteceu no suicídio dessa personagem. E naquele momento, muitas pessoas, principalmente com idades próximas à do personagem, se mataram da mesma forma, da mesma maneira, inclusive usando e dizendo desse contexto. Então, para se falar publicamente sobre esse tema, as pessoas têm que se preparar para evitar esse tipo de situação. Dentro do campo, né, da pós-venção, existem várias modalidades de intervenção. Não é o nosso objetivo ensiná-las. Nós vamos citá-las aqui só para a gente pensar nesse contexto, né? Mas eles têm um trabalho que eles chamam de autópsia psicológica, né? Lembrando a autópsia que avalia cada pedaço do indivíduo para entender esse processo. Então, é uma autópsia psicológica para entender, né, num contexto mais minucioso, o que essa morte, do ponto de vista psíquico, vem e tem a dizer a esse enlutado e o que ele precisa trabalhar nesse contexto. Nós temos os grupos de ajuda mútua e os grupos de suporte, que são grupos diferentes, né? Os grupos de ajuda mútua são grupos que às vezes são coordenados por um profissional, um voluntário dentro da área, mas que o trabalho é realizado basicamente pelas pessoas que passaram por esse luto, que com as suas experiências, os seus sentimentos, elas vão auxiliar umas às outras, e os grupos de suporte, que são grupos coordenados, orientados, arquitetados pelos profissionais da área de saúde, que dão suportes às pessoas e às famílias enlutadas nesse contexto. E nós temos um outro recurso importante, que é a psicoterapia individual, em que profissionais que lidam com a suicidologia vão trabalhar técnicas voltadas para essa questão, mas mesmo profissionais que não têm essa especialização podem auxiliar nesse contexto. Quanto mais conhecimento, mais a ajuda pode ser efetiva, né? Nós, dentro desses grupos de suporte, nós temos os grupos de suporte de voluntários, os grupos de suportes dentro das igrejas, das entidades, instituições religiosas que podem amparar e ajudar, né? Nós enfrentamos nesse contexto aí o lidar com determinadas crenças que são copings negativos diante do suicídio, né? Por exemplo, algumas religiões acreditam que o suicida ele não tem perdão de Deus, que ele vai viver um eterno sofrimento.
E essa fala não ajuda ninguém. Ao contrário, ela dificulta muito a vida das pessoas. Toda vez que eu vejo e falo sobre isso, eu me lembro de uma vivência, né? Um tio, um cunhado da minha mãe, o neto, ele suicidou com 19 anos de idade. E esse meu tio era uma pessoa muito católica, uma pessoa muito boa e um católico praticante atuante. Não falo por as pessoas dizerem, né? Eu fui católico, nasci na igreja, né? Fui batizado na igreja católica, vivi, fui coroinha e acompanhei esse meu tio muitos anos. Ele me servia de exemplo como um católico fervoroso. E nessa época que o filho, o neto, né, ele suicidou, ele falava comigo com uma dor na alma. Pior é que ele não vai ter mais salvação. Eu já não era católico, eu já tinha me tornado espírita, e ouvindo e conversando com ele, eu tentei mostrar para ele: tio, você concorda com o que ele fez? Não. Você acha que aquilo é certo? Mas e se ele pudesse voltar e te pedir perdão, amparo, possibilidade de reparação? O senhor negaria ajuda para ele? Ele disse não. Fala assim: tio, a gente que é só filho de Deus, tão imperfeito, tem um sentimento tão bonito. Só acha que Deus, que é pai de amor, vai condenar o seu neto a um castigo eterno? Eu vi naquele olhar um momento de reflexão e alguma coisa de esperança. Não sei se resolveu muito, mas é o que eu podia questionar naquele momento, com cuidado, com respeito às suas crenças, é o lugar e o momento que a gente vivia. Então, nós precisamos de grupos, de profissionais, de instituições que trabalhem no resgate, no acolhimento dessas pessoas que vivem um alto grau de vulnerabilidade. Nós precisamos aprender a trabalhar o reconhecimento e a legitimidade do sofrimento dessas pessoas. Nós precisamos aprender a escutar, e às vezes apenas escutar, como o CVV faz. Com toda a propriedade, o Centro de Valorização da Vida é uma das instituições com o trabalho mais lindo de escuta nesse país. Eu já tive a oportunidade de conhecer o trabalho deles, de fazer um curso de escutatória com eles. É maravilhoso o trabalho que essas pessoas fazem, são voluntários, que abrem mão do seu tempo, do seu espaço para cuidar das pessoas. Né? E às vezes, né, o profissional de saúde, por inúmeras dificuldades, eu não estou aqui condenando, né? Eu tenho certeza que eu já agi assim muitas vezes. Ele, diante do fato do suicídio de um cliente, de alguém, ele às vezes até foge do contato com a família, com dificuldade
pessoal dele de lidar com essas situações. Então a gente precisa de mais preparo, mais cuidado, mais dignidade, né? Outros recursos são importantes, como apoio familiar, presença de amigos, muitas vezes o próprio contato com a natureza, buscar coisas que criem ondas de pensamentos diferentes na vida dessa criatura, né? E só para lembrar, para quem quer trabalhar com isso, que quem elegeu a busca não pode recusar a travessia. Isso é uma fala do Guimarães Rosa. Se você escolheu trabalhar com saúde mental, você vai encontrar isso. E você precisa se preparar para trabalhar com isso, né? E ainda, lembrando Guimarães Rosa, ele tem uma outra frase que ele diz assim: um sentir é do sentente, o outro é do sentidor. Cada sentir é individual, cada dor é ímpar, cada lugar de sofrimento é pessoal. E a nossa função é acolher e cuidar. Vamos ver aqui, algumas pessoas colocaram alguns comentários. É verdade que os comentários são terríveis quando se fala aí das pessoas na sociedade. A Ciene coloca aqui que o pai dela suicidou em 1992, ela tinha 8 anos de idade e hoje ela ainda sente a tristeza e tenta entender tudo o que aconteceu. Você não é a única, né? Certamente, como a grande maioria das pessoas, não receberam esse amparo, esse lugar que a gente precisa falar. Não basta trabalhar a prevenção do suicídio. O impacto que o suicídio provoca na nossa sociedade é imenso e as pessoas precisam trabalhar esse contexto e buscar essa coisa nessa situação. Acho que nós não temos aqui nenhuma pergunta, não sei se chegaram agora, nesse finalzinho, não sei se alguém levantou. Estamos vendo lá uma Emaline Fonte, agradeço ao querido Arnaldo Somavila. Isso aí, né? Arnaldo é um grande profissional, né, mano? Ele terminou agora a especialização dele em suicidologia e antes disso já é uma pessoa, uma alma muito especial, né? Um irmão muito querido de trabalho, companheiro de atividades dentro da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, né? A gente sabe o tanto que é importante essas pessoas que fazem esse trabalho. Nós estamos agradecendo, lembrando a todos que essa live vai ficar gravada no Instagram e que logo que ela for editada, ela vai para o nosso canal no YouTube. Se você não conhece, acesse o nosso canal, Dr. Roberto Lúcio, YouTube, sobre saúde mental e espiritualidade, onde nós temos inúmeros vídeos, palestras, seminários que nós fizemos em vários congressos, as nossas lives que estão gravadas. Toda semana nós temos uma novidade, então se inscreva, porque à medida que você se inscreve, a gente tem maior chance de divulgar esse trabalho para as pessoas, né? E toque lá o sininho, porque
todas as semanas nós temos alguma notificação. Obrigado, Cleonice, durma com Deus também, Margarete. Nós é que agradecemos aí a participação de vocês, Luísa Ribeiro, obrigado a todos, boa semana, um beijo no coração, até terça-feira, com um novo tema sobre saúde mental.